Aula 11. Trabalho e habilidades. Começando com um erro bem básico. Eu sou professor. I am teacher, certo? Não, I am a teacher. Pois em inglês é preciso falar só um professor. He's a doctor. She's an architect. Chris is an actor. E a tradução de trabalhar como é work as, não work like. Como he works as a barman. I worked as a model. Quando se fala em habilidades, primeiro, evite o clássico he can to speak French ou can you to go. Claro, não precisa do to. He can speak French. Can you go? Por outro lado, a frase saber fazer em inglês precisa de uma palavra a mais. Como? Saber como fazer. I know how to make moqueca. Do you know how to drive? E finalmente, o verbo conseguir é geralmente traduzido com can. I can't open it. Can you? Porém, existe também manage to, conseguir fazer algo difícil ou desafiador. I managed to get tickets. He manages to live on 200 reais a week. Aula 12. Substantivos contáveis e incontáveis. O erro principal nesta área é a falta de some ou any, tanto em frases com coisas contáveis quanto incontáveis. I bought some grapes. Do you have any money? There aren't any batteries. Would you like some coffee? E cuidado com coisas que são contáveis em português, mas incontáveis em inglês. Can you give me some information? She needs some advice. I have some bad news. How about some fruit for dessert? A tradução de ter, no sentido de haver ou existir, sempre dá confusão, pois não se usa o verbo have, mas sim there is ou there are. There is an ATM 2 blocks from here. There are 8 people in the company. There aren't many stores.
Is there any milk? Aula 13. Os sons de TH e R. Algumas dicas, some tips, para conquistar a pronúncia deste maldito TH. Primeiro, morda a ponta da língua. Depois, sopre o ar entre a língua e os dentes. Exagere esse som antes de falar uma palavra com TH. Think. Think. Thank you. This. Para não falar o som de F no lugar do TH, pode segurar o lábio inferior ao mesmo tempo. That. Thing. Thought. 3. Outra dica sugerida por um aluno é imaginar que está falando com a língua presa, como aquele ex-jogador. Sopa de cebola. I think she's 33. My brother is very thin. A pronúncia de R no começo de uma palavra representa um desafio para quem fala português. Como o R em inglês começa com a boca quase fechada, faça um bico, como se estivesse pronto para dar um beijo. Ryan Reynolds. Para reforçar, escreva palavras com U ou com a letra W no começo. Red, room, restaurant. Are you ready? Ou imite aquele sotaque do interior, com o R mais carregado. Repolho roxo, rock and roll. Aula 14. Pedidos. Primeiro, é mais comum em inglês fazer pedidos com would like, gostaria, ao invés de want, querer, o que pode dar a impressão que está sendo meio mal educado. Eu quero uma coca. I want a coke. Bem direto. Ou, pior ainda, me dá uma coca. Give me a coke. Melhor seria I'd like a coke, please. We'd like some information. Would you like something to drink? Às vezes, a pronúncia de pedidos pode dar problemas de compreensão, especialmente a combinação com os pronomes I e you. Can I have a receipt? Can you give me your name, please? Could you fill out this form, please? Can I speak to Bob? Would you like some more water? E lembre-se das duas formas da expressão would you mind, meio formais, mas também usadas com bastante frequência. Pode ser um pedido com o segundo verbo na forma ing. Would you mind repeating that, please? Would you mind signing this? Ou pode ser para permissão, com o segundo verbo no passado. Would you mind if I called you back? Would you mind if I took a selfie? Aula 15. Perguntas. A grande fonte de erros são as perguntas indiretas,
Ou seja, quando você começa com frases como você sabe, você pode me dizer, ou não sei. Neste caso, o importante é que em inglês a pergunta fica na forma positiva, igual a uma resposta. Do you know where the bathroom is? E não, do you know where is the bathroom? Can you tell me what time the flight leaves? Não, what time does the flight leave? I don't know where she went. Para as perguntas de confirmação, o equivalente de não é ou né, existem duas entonações. Primeiro, quando você acha que já sabe a resposta, mas quer confirmar, a entonação cai, assim. You're from Recife, aren't you? He lives in Paris, doesn't he? A segunda opção é quando não sabe, está perguntando mesmo, e neste caso a entonação sobe. You're from Recife, aren't you? He lives in Paris, doesn't he? Aula 16. Tempo livre. Dois verbos com a mesma tradução, sair. Primeiro, leave, sair de um lugar, se deslocar. We left the house at 8:15. Matt has to leave the company. Sair na cidade e ficar fora de casa, por outro lado, é go out. I normally go out on Friday night. Do you want to go out this weekend? Outra fonte de erros é a palavra spend, gastar dinheiro, o tempo. Há duas opções para o que vem depois. Ou um verbo com ing. She spends 2 hours getting ready. We spent R$2,000 fixing the car. Ou pode ser seguido por uma coisa, sempre junto com a palavra on. Spend on, gastar em. He spent R$200 on socks. How long did you spend on that homework? E mais dois verbos meio complicados. Listen to, escutar quando é um ato voluntário. Você quer escutar. I listen to the radio in the car. Are you listening to me? Porém, se você ouve algo que não tem outra opção, ou você ficou sabendo de algo, o correto é hear. I heard a noise outside. Did you hear about Mark? He got fired. Hello? Can you hear me? Aula 17. Verbos na forma contínuos. Mais uma vez, a forma interrogativa é o que mais atrapalha. Na verdade, basta lembrar que apenas o verbo to be precisa mudar, trocando a posição como sempre. He's having dinner. Is he having dinner? Your friends were waiting. Were your friends waiting? E vale a pena esclarecer o uso do present continuous para o futuro. A forma going to é usada para coisas que já decidiu antes de falar, planos pessoais. Laura's going to cook some pasta. I'm going to study English. Mas quando é algo organizado com outras pessoas, tem um compromisso, existe a opção de usar outro verbo no present continuous. We're having lunch with the boss. I'm staying at the Hotel Ibis. Para encerrar o tópico, uma expressão bem útil que não existe em português. To be in the middle of doing something.
está no meio de fazer algo. She was in the middle of washing her hair. I'm in the middle of making lunch. Aula 18. Telefonemas. Primeiro, as traduções de telefonar para alguém não recebem o to em inglês. Please call me. She phoned the cinema. I'll ring you later. Existe também a expressão give someone a ring. Dá uma ligada. Give me a ring tomorrow. I gave Bridget a ring. Seu telefone, seu número, não é your telephone em inglês, mas sim your phone number. Ou ainda mais comum, your number. She gave me her number. I'll give him your number. E lembra-se que os telefones são falados com números individuais. 07953468182. Mas muitas vezes, dois números iguais se fala com double, dobro. 011 8443 9922. E dois erros mais específicos. Para dizer ou perguntar quem está falando, usa-se this ou that. This is Mr. Green from HSBC. Is that Andy? E se precisar pegar uma caneta, não é take a pen, mas sim get a pen. Can I leave a message? Sure, let me get a pen. Aula 19. Adjetivos, parte 1. Na hora de dizer é ou está mais um adjetivo, como é barato ou está muito frio, não cai na armadilha de traduzir ao pé da letra. Is cheap. Is very cold. É sempre preciso incluir aquela palavra it. It's cheap. It's cold. It's interesting. It's not funny. Ou no passado, it was. It was so boring. It wasn't big enough. Um adjetivo bem chato é chato, pois existem duas opções em inglês. Chato irritante seria irritating ou annoying. This music is really annoying. Enquanto chato entediante é boring. The lesson was extremely boring. E existe a mesma distinção com chateado. Irritated ou annoyed, irritado, ou bored, entediado. He got annoyed that we were late. I'm bored. There's nothing to do. Em termos de compreensão, há 4 palavras com o significado de um pouco, um meio, geralmente faladas de uma forma bem rápida. Her boyfriend is quite rude. She's a bit stubborn. I'm a little frustrated. Yeah, the movie was pretty good. Aula 20. O futuro. Mesmo se o futuro will pode ser usado em diversas situações, existe um erro cometido com frequência na hora de expressar reações, de falar algo que não tinha decidido antes. Estas reações podem ter funções diferentes, como ofertas
This is so heavy. I'll help you. Promessas? I'm sorry. I won't do it again. Avisos. If you touch me, I'll scream. Ou, muitas vezes, para previsões gerais. It'll be cold em Gramado. She'll probably win. O going to, como já vimos, é mais para algo que já decidiu, planos pessoais. Mas cuidado com a pronúncia, pois quando é seguido por um verbo, como I'm going to play tennis, fica gonna. I'm gonna play. You're gonna lose that girl. He's going to get a job, I hope. Quando é seguido por um lugar, a pronúncia é mais completa. I'm going to the mall. They're not going to Salvador. Are you going to Danny's party?